Meet aqui que mutou o meu microfone, tá? Eu peço gentilmente, por favor, vocês desliguem os microfones de vocês, né? Só na hora de interagir, ou então manda aqui no chat para a gente conseguir resolver as nossas provas a contento, né? Ao contrário dos demais cursos, nós digitalizamos todas as duas provas, tanto a prova da manhã quanto a prova da tarde. Já antecipo que essa prova foi uma prova bem atípica, né? Foi uma prova muito truncada, o nível estava bastante elevado, e caiu duas questões que muita gente não apostava, eu até comentei em algumas aulas, né? Por exemplo, caiu a questão do Papa, né? Caiu de forma relativamente aprofundada, e caiu também a morte de José Pepe Mujica, né? Era muito provável que tivesse caído. Eu não estava apostando muito, que era na semana em que aconteceu a prova. Então, quem vai fazer ainda a prova semana que vem, se inscreveu aí para duas modalidades, se prepare para uma prova um pouquinho mais pedrada, né? Na aula de revisão, nós falamos sobre COP, falamos sobre BRICS, e estava lá na prova. Falamos sobre sedição de Juazeiro, estava lá na prova de linhas gerais. Então, caiu muita coisa que estava na nossa revisão, e caiu também, óbvio, muita, é, muita coisa do que nós vimos ao longo do curso, né? Então, 85, 90% do que estava na prova nós vimos ao longo do curso. Uma ou outra questão que ninguém esperava, questões longas e tipicamente questões cansativas, né? O objetivo da prova era cansar de fato o candidato. A gente vai começar agora com a prova da manhã, e aí na sequência nós entramos com a resolução também da prova da tarde. Tranquilo? Eu não tive tempo, gente, eu confesso para vocês que eu não tive tempo de colocar em PowerPoint, tá? A gente vai resolvê-lo aqui em PDF. Eu vou fazendo aqui as devidas marcações, e aí, posteriormente, o curso manda para você com o gabarito já assinalado. Lembrando que isso é o gabarito extraoficial, né? Às vezes nós resolvemos as questões aqui, e aí o entendimento da banca é outro. Mas para que a banca possa ter esse entendimento, ela tem que ter respaldo numa bibliografia, né? Só não pode incorrer no tal do achismo. Eu acho nada. Não tem que achar. A questão está errada, está mal feita, mal construída, interposição de recurso. Então, vamos aí logo à nossa primeira questão. Tranquilo? Bora lá, deixa eu localizar aqui o meu arquivo. Deixa eu só sair aqui do... Pronto. Só um minutinho, eu sair aqui de uma outra tela. Então, desconectando aqui. E agora sim, vamos aí ao nosso arquivo, tá? Nós vamos começar com a prova da manhã. Certinho? Prova da manhã, eu acho que essa daqui, deixa eu ver. Prontinho. Confere. Essa aqui é a prova da manhã. Sim. Tem que abrir para o pessoal ver. Vocês não estão visualizando, não? Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Tela cheia. Prontinho. Agora todo mundo visualizando. Ok? Confere. Essa era a prova da manhã. Certinho? Ó, tá todo mundo visualizando. Prova da manhã. Eu não coloquei 1, 2, 3, coloquei na mesma ordem em que as questões estavam se apresentando. Tá? Então, nós temos aqui 10 questõezinhas. Começando com a primeira vai tratar justamente sobre José Pepe Mujica, né? O que foi considerado aí nada mais, nada menos. Vou ampliar isso aqui. Tem que ampliar. Pronto. Aqui. Diminuir aqui um pouquinho. Prontinho. Vamos lá. Olha a primeira questão. Olha o tamanho do texto, só para cansar o candidato. Certinho? O objetivo desse texto não era elucidar absolutamente nada, só cansar o candidato. Então vamos lá. Considerado um dos maiores nomes da atuação política defensora da ideologia da esquerda na América Latina, Pepe Mujica, recentemente falecido, serviu de referência para uma esquerda que buscava se renovar sem abandonar seus princípios. Era o chamado movimento da nova esquerda, tá? Segundo analistas políticos, pensamento compartilhado inclusive por políticos alinhados
com a postura política direitista, Mujica, mais que um ex-presidente, personificou uma forma de fazer política baseada na coerência entre discurso e prática. Recusando privilégios, preferindo uma vida humilde, tanto é que ele não morava na residência presidencial, morava fora da capital, fora da residência, fato que lhe valeu internacionalmente a alcunha de presidente mais pobre do mundo. Eu não sei se estão me mandando mensagem aí, gente. Está chegando mensagem aqui, eu não sei qual é. Gente, coordenação, você vai autorizando aí o ingresso, né? Está chegando a mensagem, eu penso que é algum tipo de dúvida, mas não é. É o povo ingressando na aula. Então, vamos voltar aqui para a nossa resolução. Prontinho, prontinho. Vamos lá voltar para a nossa prova. Aqui, certinho, nós estamos aqui na análise da primeira questão. Recusando privilégios, preferindo uma vida humilde, o fato que lhe valeu internacionalmente a alcunha, o apelido, né, de presidente mais pobre do mundo. Sua trajetória se notabiliza, entre tantas, pela enorme resiliência e capacidade de diálogo e de reconciliação, optando por construir um legado em defesa da construção da democracia, em substituição à luta armada, considerando que José Pepe Mujica ele foi guerrilheiro, né, durante o período da ditadura que o Uruguai viveu ali entre a década de 60 e a década de 80, o mesmo período do Brasil, certinho? Então, leu esse texto gigantesco, que não informa quase nada, né? Só tece loas, né? Elogia Pepe Mujica, e aí vem as questões. Vamos lá. Atento às particularidades que marcaram a trajetória política de um dos maiores representantes da ideologia política na esquerda da América Latina, Pepe Mujica analisa as proposições seguintes. Pepe Mujica defendia uma esquerda pragmática, mais preocupada com resultados do que com retórica ideológica. A primeira questão aqui, sem medo, sem sombra de dúvida, é uma questão verdadeira. Então, se a minha primeira é verdadeira, eu não consigo eliminar absolutamente nada, né? Continuo na análise. O atual governante do Uruguai, Yamandu Orsi, inclusive nós falamos ao longo das nossas aulas sobre a eleição do Yamandu Orsi, né? Ele contou com o apoio do ex-presidente. Consequentemente, ó, a 2 também vai ser verdadeira. 1 e 2 são verdadeiras na primeira questão. Se a 1 e a 2 são verdadeiras, de cara, eu já elimino, já descarto o item A. O item A já está automaticamente fora do páreo. Preciso analisar mais duas questões. Vamos para a terceira. Além de ter seu governo marcado por ações voltadas a fortalecer a política pública para os mais vulneráveis socialmente, Mujica, à frente da presidência, contribuiu para que o Uruguai viesse a se tornar o primeiro país sul-americano a legalizar o aborto e a regulamentar o consumo de maconha. Verdadeiro, 2014. Tá? Então, o aborto e o consumo recreativo da maconha é permitido no Uruguai. A 1, a 2 e a 3 são verdadeiras. Elimina por tabela o item A e elimina também o item B. Vamos aí para a última assertiva. Na década de 60, Pepe Mujica integrou um movimento guerrilheiro de extrema esquerda chamado Sendero Luminoso. Tá? Primeiro, o Sendero Luminoso ele não aconteceu no Uruguai. O movimento Sendero Luminoso, tá? Ele vai acontecer no Peru, vai acontecer na América Central, vai ter desdobramentos até com ramos do Brasil, mas o Sendero Luminoso não foi um movimento de guerrilha do Uruguai. Então, a nossa primeiríssima questão, voltando aí para vocês, tá? Item C de casa, 0800. Primeira questão, moleza. Coloca aí gabarito da primeira questão, está aqui no chat. Primeira questão, C de casa, sem maiores problemas, certinho? Só foi uma questão longa, né? Uma questão truncada, uma questão muito cansativa. Só isso, beleza? Primeira questão, C de casa,
Podemos ir para a segunda. Eu estou com um ritmo um pouquinho mais acelerado hoje, porque hoje nós temos aí duas provas, tá? E para não ficar muito cansativo, dado o horário de vocês. Sendero Luminoso foi um movimento do Peru, com braços em outros países, mas não foi originário do Uruguai. Podemos ir para a segunda? Vamos lá. Segunda questão, tá? Você vai ver que não tem nenhuma sequência lógica. O cara vai colocar economia misturado com Brasil, misturado com produção artística. Olha a segunda, né? Essa segunda questão, nós, inclusive, trabalhamos durante o curso, né? Falamos sobre a questão artística. Gente, essa questão é muito provável de cair, então não foi muita surpresa para quem estava com a gente, acompanhando aí há algum tempo. A produção artística cearense, marcada pela diversidade de expressões, indo muito além dos expoentes populares, como artesãos, repentistas e cordelistas, passando pelos meios mais sofisticados acadêmicos, com grandes destaques para os literatos, né, os escritores, né, José de Alencar, entre outros, Raquel de Queiroz, até alcançar as produções relacionadas ao entretenimento, ocupa um relevante espaço no vasto e rico campo da cultura nordestina. Nesse universo fascinante da realização, alguém mandou uma mensagem aí, deixa eu ver aqui qual é, vou voltar aí para vocês. Boa noite, Romy. Você entrou agora, né? Eu comecei pela turma da manhã. Já está aí no chat, inclusive, a primeira questão. Terminando a turma da manhã, começa a turma da tarde. Sim, Thaís, fica gravada. Beleza? Da primeira não, da 11ª, né? C de casa. Aqui, ó. Certinho? Vamos lá. Vamos aí para a nossa segunda questão, ou 12ª questão, que vai abordar os aspectos artísticos culturais ali do município de Farias Brito. Farias Brito marca sua presença sendo berço de nascimento de respeitados representantes. Demonstre de ter conhecimento sobre o tema em questão, assinalando a assertiva que identifica a personalidade artística que tenha nascido em Farias Brito. Gente, vou até voltar aí para vocês. Essa questão era uma questão para todo mundo ter acertado sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz, era 0,800, tá? Só para você garantir a sua aprovação. Não tinha o que fazer nessa questão, beleza? Aquela questão para você não zerar, para manter se manter no páreo. Tanto é que a gente vai responder aqui rapidinho, curtinha, dividindo a tela aqui com vocês. Ó, primeira coisa que você vai eliminar é Valdo Gouveia, salvo engano é de Iguatu. Expedito Celeiro, comentei quando está falando sobre cultura da região de Farias Brito, falei sobre Expedito Celeiro, né? Que é um dos mestres da cultura, mas é de Nova Olinda. Teve até um programa lá no Caldeirão do Mion com ele. Então você descarta Expedito Celeiro, descarta Evaldo Gouveia. Se houvesse alguma dúvida, estaria entre Benjamin José Leite e Rosenberg Cariri. Mas o cara comenta na questão nascimento, ó, expressão nacional e internacional. Item A. Item A, Rosenberg Cariri. Né? É uma questão que é quase inadmissível de você errar quase, né? Porque era uma questão relativamente fácil. Saindo daí, voltando para o nosso chat, já coloco o gabarito aqui na sequência. Questão 11, C de casa, e questão 12, A de aprovação.
Beleza? Tranquilo? Podemos partir para a 13ª. A 13ª questão, a terceira questão, vai falar de geopolítica. Lígia, você está levantando a mão, você tem que falar, ou mandar uma pergunta aqui no chat. Fala, Nízia. Não sei se foi por engano. Gente, posso partir para a 13ª? A Nízia não se manifestou, levantou a mão, não sei se por engano, tá? Nízia, qualquer coisa tu manda aqui no chat, tá? Para a gente avançar no processo de resolução das nossas questões. Então, vamos aí para a nossa 13ª questão, abordando a temática que é do Estado de Israel. Não é uma questão muito boa, foi uma questão muito puxada, muito truncada. Ó, questão, 13ª questão, tá? Vamos sair daqui, alguém agora mandou. Tá. Arthur, eu não sei onde será disponibilizado. Tá? Eu sei que fica gravado. Fica gravado, mas eu não sei se será disponibilizado no YouTube. Isso aí só a coordenação sabe. Beleza? Vamos lá. Pegando aqui a nossa 13ª questão, falando sobre o Estado de Israel. Desde a criação do Estado de Israel em 48, os países árabes desempenharam papéis distintos no conflito regional, ora em confronto militar direto, ora por meio de mediações diplomáticas. Com base nas relações entre Israel, os países árabes e os palestinos, analise atentamente as assertivas a seguir elencadas e assinale em seguida a alternativa correta. Bora lá. A Arábia Saudita foi o primeiro país a reconhecer oficialmente o Estado de Israel durante a Guerra do Yom Kippur. Tá? Essa guerra aconteceu realmente em 73, é um feriado judaico, que é o Dia do Perdão. Em 2023, 50 anos depois, foi no feriado do Yom Kippur que Israel foi novamente atacado. Opa, alguém mandou aí uma mensagem, deixa eu ver qual é. Gente, eu estou respondendo primeiro, Wesley, a prova da manhã. Aí, na sequência, a prova da tarde. Tá? Inclusive, já está aí no chat as duas questões já resolvidas. Primeira, C de casa, e a segunda, A de aprovação. Beleza? Então, vamos embora. Vamos aí para Estamos agora na terceira, que vai tratar das questões relativas ao Estado de Israel. Ok? Prontinho, todo mundo visualizando. Você descarta de cara. O primeiro país a celebrar um acordo com Israel não foi a Arábia Saudita, foi o Egito. Então você descarta automaticamente o item A. Está fora da jogada. Segunda, a Jordânia, embora tenha ocupado a Cisjordânia entre 48 e 67, jamais participou de ações militares. Falso. Em 67, particularmente, aconteceu a Guerra dos Seis Dias, e vários países, incluindo a Jordânia, se juntaram, né, e combateram Israel. Essa guerra foi chamada de Guerra dos Seis Dias, porque demorou 6 dias para que Israel vencesse essa guerra. Claro que com apoio também americano e com apoio europeu. Tranquilo? Alguém mandou aí uma mensagem? Não sei, deixa eu voltar para aí para vocês. Opa, cadê? Pronto, ó. A coordenação está mandando aí no chat, tá? A central de atendimento, certinho? Para você descobrir aí onde é que vai ser disponibilizado, se vai ser no YouTube, se vai ser no Instagram do curso e tal. Perfeito? Nayara, eu já coloquei umas 4 vezes aqui, mas a primeira é C de casa e a segunda A de aprovação. 11, C de casa e a 12, A de aprovação. Tá no chat. Beleza? Conseguiu pegar aí, Nayara? Pronto. Vamos embora. Vamos aí para a 13ª questão, ou terceira questão
na nossa sequência. Beleza? Eliminou o item A e o item B, ficamos com duas alternativas, tá? E aí nós vamos ter dois itens muito bons. A C de casa e a D de dado. Acordo de paz entre Israel e Egito, assinado em Camp David, sob a mediação do presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, resultou na devolução da Península do Sinai ao Egito, em troca do reconhecimento diplomático de Israel. O primeiro país árabe a assinar um acordo com Israel foi o Egito. Então, segura aí a C. Vamos para D. A Autoridade Nacional Palestina, a ANP, foi criada após a Guerra dos Seis Dias, em 67, como braço militar da Organização para a Libertação da Palestina. Falso. A Autoridade Nacional Palestina não é o braço militar. A Autoridade Nacional Palestina é o braço político, é o braço diplomático, e ela só foi criada na década de 80. Consequentemente, eu elimino a D, a nossa alternativa, a terceira questão, C de casa, Tratado de Camp David, tá? Por quê? Porque em 67, na Guerra dos 100 Dias, Israel toma grande parte da Península do Sinai, que pertence ao Egito. E aí, na década de 70, esse acordo de Camp David faz com que haja a devolução da maior parte desse território. Então, 13ª questão, voltando aqui, nosso gabarito, tá? C de casa. Então, na sequência, gente, todo tempo para quem chegou depois, não se perder na resolução das questões. Ó. Nós estamos nesse circuito. Beleza? Primeira, segunda e terceira questão. C de casa, A de aprovação, C de casa. Beleza? Tranquilo? Mantemos o ritmo? Tranquilo esse ritmo? Compreendendo? Então vamos embora. Agora tem que ter mais aí 7 questões para a prova da manhã e mais 10 questões para a prova da tarde, tá? E a prova da tarde conseguiu ser um pouquinho mais truncada do que a prova da manhã. Olha só a questão número 14. A questão número 14 foi uma questão que a gente literalmente cantou na aula de véspera. Não tinha erro nessa questão. Atenta aos aspectos geográficos, históricos, econômicos, políticos relacionados ao município cearense de Farias Brito, analise as proposições a seguir. O reduzido crescimento populacional, revelado pelo último Censo Demográfico 2022, revela dificuldades persistentes enfrentadas pelo município em dinamizar e diversificar sua economia. Situação que, ao ser sanada, ao ser resolvida, poderia estimular a vinda de novos moradores, assim como estimular a permanência dos mais jovens. Verdadeiro. Quem é mais jovem vai embora de Faria Brito, vai para o Crato, vai para Juazeiro, vem para Fortaleza. E aí, vejam bem, ó, se sanada, ao ser sanada, alguém está com o microfone ligado, gente. Por gentileza, desliga aí, só para não dar interferência aqui. Obrigado. Ó, ao ser sanada, tá? Ou seja, quando essa situação for resolvida, aí o município de Farias Brito pode receber mais pessoas, a juventude pode não sair do município. Então, nós vamos ter aqui o item 1 com o item verdadeiro. Ó. Item 1, verdadeiro. Vamos para o 2. Segundo os dados do último censo demográfico, tá? Realizado pelo IBGE, as classificações étnico-raciais mais e menos representativa, ou seja, qual é a etnia que existe em maior quantidade e a etnia que existe em menor quantidade. Estava no aulão de véspera, estava no revisão, desse jeitinho que está aqui, ó, parda e indígena. Se eu não me engano, são 8 indígenas. Tem mais gente amarela ou asiática em Farias Brito do que indígena. Então, a 1 e a 2 são verdadeiras. Isso já me permite eliminar o item A. O item A está descartado, porque tem 2 verdadeiras, mas me obriga a ler os 2 outros itens. Terceira, tendo na época a denominação de Quixará, também ontem, gente, ontem não, na sexta-feira, né?
A gente estava na aula de véspera, essa questão também apareceu lá. Tendo na época a denominação de Quixará, o território que atualmente corresponde a Farias Brito, alcançou o status político de vila no final do século XIX. Verdade, 1890. Só que não se desmembrou do Crato, se desmembrou de Assaré, 1890, a condição de vila. Então, a terceira é falsa. Se a terceira é falsa, eu já não posso considerar que as quatro assertivas são verdadeiras. Já descarto aí de cara sem maiores problemas. Beleza? Já foi. E aí eu vou para ler a última. Segundo a mais recente publicação do Anuário do Ceará, os setores econômicos primário e secundário são os mais importantes na construção do PIB. Não. Aqui vai predominar o setor de serviços, de acordo com o Anuário do Ceará. Salvo engano, nessa aula sobre economia de Farias Brito, nós mostramos esse dado do anuário cearense. Logo, se eu tenho aqui a 3 e a 4 como falsa, eu só vou ter uma alternativa viável na questão número 4, que é o item B de bola. Voltando aí para vocês. Vamos lá. Opa, cadê? 14ª questão, B de bola. Sequência. 11ª, C de casa. 12ª, A de aprovação. 13ª, C de casa. E 14ª, B de bola. Beleza? Aí vocês vão aí já, a cada resolução, já vou colocando aqui o gabarito para a gente marcar um ritmo. Meninos, até aqui, tudo na paz. Estão indo bem. Acertaram quantas de 4? 4 de 4. Não sei eu, gente. Deixa eu dar uma lida aqui. Não, mas esse é o problema, Eugênio. Esse é o gabarito preliminar. Eu não sei o que é que a banca vai colocar. Porque na condição de vila, em 1890, final do século XIX, ela vai se emancipar de Assaré, e não do Crato. E não do Crato. Beleza? Então, dependendo do que é que ele vai colocar como gabarito preliminar, aí nós vamos ter aí a interposição de recurso. Beleza? Por isso que é preliminar. A banca também pode entender e considerar a informação do Crato. Certo? Mas cuidado, cuidado com isso, porque se tiver choque de informação, aí nós vamos prevalecer as informações do IBGE. E aí depende também o que é que você vai querer que a banca faça, né? Como assim, o que é que você vai querer que a banca faça? Porque se você entrar com um recurso, né, pode ser que a questão seja anulada. E uma questão anulada beneficia todo mundo, não beneficia só quem entrou com recurso. Tranquilo? Vamos aí para a quinta questão. A quinta questão já vai tratar de história do Ceará, né? E nós comentamos aí ao longo das aulas, comentamos também sobre as secas do Ceará, sobre o período varguista, década de 30, né? E é uma recorrência. A questão diz assim: atenta aos acontecimentos que marcaram a história do Ceará durante o período da Era Vargas, analise as proposições a seguir. Durante a seca de 32, foram implantados no Estado campos de concentração, locais de confinamento, comumente descritos como currais do governo. 8 campos de concentração, sendo 2 em Fortaleza. Um dos objetivos desse espaço era o de impedir que retirantes, fugindo da estiagem, da seca e da fome, se deslocassem livremente em direção às áreas urbanas, especialmente para a capital. Verdadeiríssimo. Entre 32 e 34, o período da seca, 8 campos de concentração. Hoje só existe resquícios de um campo lá em Senador Pompeu. Os demais foram destruídos para tentar apagar as marcas dessa miséria. Se a minha primeira assertiva é verdadeira, eu não consigo eliminar nada. Vou para a segunda.
Entre as negociações estabelecidas entre o governo americano e o brasileiro para a adesão efetiva do país ao lado dos aliados durante a Segunda Guerra Mundial, destaca-se a concordância de Vargas para que as bases militares norte-americanas fossem instaladas em algumas cidades brasileiras, tendo sido uma delas estabelecida em Fortaleza, na área onde hoje se encontra o bairro Pici, verdadeiro. Duas bases militares americanas foram instaladas, uma em Fortaleza, tá? Onde hoje existe o bairro do Pici, porque existia a sigla Post Command, e aí os americanos usavam só a sigla P e C, Pici, e a outra base militar americana em Natal, né? Ficou conhecido como a Barreira do Inferno. Porque nesses dois estados, particularmente? Porque são os dois estados mais perto no Brasil da Europa. Então, a primeira e a segunda são dois itens verdadeiros. Ó. Primeira e segunda assertiva verdadeira. Isso já me permite eliminar o item A. Então, se você marcou o item A, esse item já está fora do páreo. Vamos aí para a terceira. Tá? No início da década de 40, o governo Vargas estabeleceu em Fortaleza o Centro Operacional SENTA, Serviço Especial de Mobilização da Amazônia. Esta situação estimulava os sertanejos a migrar para a Amazônia, com o intuito de extrair borracha para atender a demanda dos Estados Unidos e seus aliados no esforço da Segunda Guerra Mundial. Verdadeiro, tá? Mais de 3.000 cearenses saíram. Tem até um documentário chamado Soldados da Borracha, que tratava justamente dessa questão. A1, A2 e A3 devidamente analisadas. Então, se A1, A2 e A3 são verdadeiras, eu já descarto aqui, por tabela, a A e a B. Vou para a última. Tá? O quadro político no Ceará, refletindo uma polarização também existente em boa parte do país, entre partidários de ideologia de direita e de esquerda, foi enormemente marcado pelas rivalidades entre duas associações, tá? A LEC, Legião Eleitoral Católica, facção auto-intitulada progressista, formada em sua maioria por simpatizantes do comunismo. Nunca a Legião Eleitoral Católica não era partidária do comunismo, muito pelo contrário, combatia as condições do socialismo, chamado de socialismo cristão. Consequentemente, a 4 é falsa. Se a 4 é falsa, eu terei apenas 3 assertivas como verdadeira. Tá? Então, a nossa questão número 5 se assinala aí. Prontinho. Para cá, questão número 5. De Assaré. E o item fala que é crato. Beleza? Vamos lá. Questão número 15. C de casa. Beleza? Para quem chegou depois, olha aí o gabarito da primeira questão até a última, até agora resolvida. 11. C de casa. 12. A de aprovação. 13. C de casa. 14. B de bola e 15, C de casa. Tranquilo? Estamos na metade da prova. Podemos seguir? Dúvidas? Prova extensa, bem cansativa a prova, tá? Mas vamos desdobrar aqui. Vamos lá. Aí amanhã, eu acredito que a banca deva apresentar aí o gabarito preliminar, né? Ó, questão número 16. Falando sobre o Papa, o novo Papa. O último conclave, responsável pela escolha do Papa que sucedeu o pontificado de Francisco, decidiu pela escolha do cardeal Robert Pravosti, né? Respeitado no corpo cardinálico por sua formação teológica sólida e experiência missionária. Sua escolha, segundo muitos vaticanistas, refletiu o desejo da cúpula eclesiástica por um nome que possa desempenhar um papel de equilíbrio entre a continuidade e a renovação na liderança da Igreja Católica.
Atenta aos fatos que marcaram a trajetória religiosa do atual líder máximo da Igreja Católica, analise as proposições, tá? A seguir, assinalando V para verdadeiro e F para falso, né? E depois você faz aí a marcação. Primeira coisa, tá? Cuidado com essa questão, a primeira questão. Não é uma questão boa. Essa daqui, definitivamente, é a questão que a gente pode chamar de PL, aquela questão para lascar. Robert Prevost foi denominado bispo de Lima, capital do Peru, no pontificado do Papa Francisco, durante sua atuação sacerdotal neste país, tá? Que se estendeu. Opa, alguém mandou aí a mensagem, deixa eu ver qual é. Mandou mensagem. Fala, Israel. Na prova, professor, não estava escrito a palavra Peru certo, só estava Peu. Aí será que tem como entrar com recurso por conta que o nome do país não estava certo? É muito pouco provável, mas é possível sim. Aconteceu em Calcaia. Colocaram o nome de uma praia de Calcaia errada. A praia Cumbuco e colocaram Cambuco, né? E aí, não existindo esse país, ou seja, ele foi da onde? De que país? Que país é esse? Se o país não existe, isso dificulta a resolução da questão. É provável, mas aí, nesse caso, Israel, é pedido de recurso para anulação. E aí, anulando, é aquela história. Anula, vai beneficiar todo mundo. Quem acertou a questão e quem errou também. Vai para todo mundo. Certinho? Mas, se lhe ajudar, entra com recurso. Não, mas o que acontece, Francisco, é que no edital ele não delimita o prazo. Se eu não tiver a delimitação de prazo, por exemplo, atualidades 3 meses antes da prova, 6 meses antes da prova, se eu não tiver essa delimitação, eu posso cobrar qualquer coisa de 1945 até hoje. Na verdade, a prova da tarde eles cobraram os editos. Edito de Milão, edito de Nicéia. Isso nem é atualidade. Isso é história geral. Enfiaram lá como atualidade. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos para a sexta questão. Porque senão fica tarde para vocês. Eu só durmo depois de 1 hora mesmo, então para mim tá de boa. Mas para vocês que tem batente amanhã cedo, eu fico preocupado. A primeira questão, o primeiro item, ele é falso. Primeiro, o presidente do Peru, nessa época aqui, não era o Jorge Rafael Videla, era Fernando Belandi. Segundo, tá? Ele já era bispo muito antes do Papa Francisco. Então, a primeira é falsa. Se a primeira é falsa, elimino automaticamente aí o item A e o item B. Mole, 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 mole. Certinho? E além do mais, ó, se você dá uma olhadinha aqui, ó, não sei se foi erro de digitação meu, né? Você vai ter aqui Pravost, e o sobrenome dele é Prevost. Certinho? Vamos para a segunda. Antes de se tornar o Papa Leão XIV, cardeal Prevost exerceu importante função na Cúria Romana, entre as quais se releva como a mais destacada, a de prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Nunca foi. A Congregação para a Doutrina da Fé é a antiga Santa Inquisição. Quem era o titular dessa doutrina da fé era o cardeal Joseph Ratzinger, conhecido como Bento XVI. O que o Leão XIV fazia, ele era responsável pelo dicastério. O que era o dicastério? A seleção e a nomeação dos bispos. Sendo assim, a primeira e a segunda são falsas. Se a primeira e a segunda são falsas, elimino o item C, a minha alternativa D de dado. Todas as três são falsas. A ordem que ele fazia parte era agostina e não a ordem beneditina, ok?
Primeira, segunda e terceira falsas. Logo, a nossa questão número 6. Aonde? Qual questão, Wellington? Qual questão você está falando? Prevost. Emanuela, pode ter sido um erro de digitação meu, porque eu digitei toda a prova, né? Para não receber aqueles recortes feios, e aí eu me dispus a digitar. Então pode ter sido um erro meu. Não sei. Wellington, específica eu não posso dizer a respeito. Porque se for exceto, é a questão errada. Se for excerto, é o fragmento de texto. Beleza? Prevost. Pronto. Então foi erro de digitação meu. Mas ainda assim os itens estão incorretos, todos os três. Beleza? Questão número 16, nós vamos ter como alternativa D de dado. Tá? Todas as questões, exceto é texto. Exceto é texto. Exceto é que é a exceção. Mas aí é a questão de caráter específico. Beleza? Questão número 16, meninos, D de dado. Podemos avançar para 17? Então vamos embora. Para eu liquidar aqui a prova da manhã, né? E começar daqui a pouco a prova da tarde. Prontinho, ó. Questão 17. Essa questão muito ruim, cara. Muito ruim de verdade. Tá? Por quê? Não que essa questão fosse difícil, não é. Beleza? Não é difícil. Mas ele coloca isso aqui, ó, para atrapalhar a vida do candidato. Certinho? Demonstre deter conhecimento sobre os dados geográficos, culturais, econômicos, sociais e políticos constantes na página oficial do IBGE. O cara já montou a questão tirando dele da reta. Se tiver qualquer tipo de discordância, é problema do IBGE. Ele tira a responsabilidade e joga para o dado que está disponível lá no IBGE. Beleza? Vamos lá. Relacionados ao município cearense de Farias Brito, no comparativo com os demais municípios que integram sua região geográfica imediata. Você só anda nessa questão se você lembrar qual é a região geográfica imediata. A região geográfica imediata é Juazeiro do Norte, ok? Analisando as assertivas a seguir elencadas, marcando em seguida a alternativa que for correta. Primeiro, não é o de menor extensão territorial mesmo, tá? Nós vamos ter ali Nova Olinda, nós vamos ter Juazeiro, o município de Farias Brito tem mais de 500 quilômetros, então já descarta o item A. Na sequência, é o município com a menor taxa de mortalidade infantil, 46,8 para cada 1.000. Missão Velha tem um número muito menor, 39. Então já não pode ser o item B também. Farias Brito é o município que possui o maior salário médio, não é renda per capita, é salário médio. Salário médio de Farias Brito, 1,9 salários mínimos. Salário médio de Juazeiro, 1,9. Então, não é o maior salário, que rivaliza aí com o de Juazeiro. Então, de acordo com o IBGE, é o item D. O índice de alfabetização de Farias Brito na página do IBGE está 99,3. IBGE, 99,3. Acabou-se. Então, questão 17 não era uma questão muito boa, beleza? Questão 17. Temos aí também o item D de dado, 99,3. Como é que vocês estão indo até aqui, meninos? Não, a prova foi muito difícil. Eu comentei isso várias vezes ao longo do curso, de que o fiel da balança, o que ia desestabilizar seria conhecimento gerais de língua portuguesa. Ninguém acreditou, não quiseram acreditar, tá aí a prova. A prova veio pedrada, veio num nível muito alto, veio muito puxado. Tá? Muita gente boa estava aí lendo, correndo atrás, teve uma certa dificuldade. Beleza?
7 questões. Vocês acertaram quantas de 7? 7. Sim, Mombasa estava no nível elevado. Concordo, Wellington. E o problema dessa banca, dos muitos problemas, é que ela espera até os 44 do segundo tempo. José Pepe Mujica, o conclave, 44 do segundo tempo. Tá? Tranquilo? Até aí. Eu vou até copiar o teu aqui, o Emanuela, que aí no final eu já coloco tudo numa sequência. Copiar aqui, deixar aqui no cantinho. Pronto. E aí no finalzinho eu vou só colocando para todo mundo. Podemos partir para a próxima, meninos? Tudo de boa? Só para a gente liquidar essas 3 questõezinhas e aí começar a resolução das questões da prova da tarde. Beleza? COP 30, falando também na aula de véspera, na revisão geral. COP 30, né? Tinha uma questão lá, acho que era de granja, e uma aula de meio ambiente, tá? Um monte de flashcards só sobre o meio ambiente, estava lá o COP 30. Então vamos embora, vamos para a questão número 18. Prontinho, questão número 18, ó. História do Brasil. Repetidíssima esse assunto sobre os presidentes, sobre o plano econômico. Essa questão só parecia longa, só parecia truncada, mas era uma questão boa. Atenta aos acontecimentos que marcam a trajetória da nova República Brasileira, relevante ao período da nossa história que se inicia com a posse de José Sarney em 85 e se estende até os dias atuais, analise as proposições a seguir. O Plano Real, considerado o mais bem-sucedido plano econômico brasileiro de estabilização inflacionária, foi lançado oficialmente no governo Itamar Franco. Verdadeiro. Por que o governo Itamar Franco? É eleito, começando seu mandato em 90, o senhor Fernando Collor de Mello, tendo vice Itamar Franco. Em 92, Fernando Collor de Mello é impeachmentado e cassado. Quem assume? Itamar Franco. E aí Itamar Franco escolhe Fernando Henrique Cardoso como ministro da Fazenda. E em 94 é lançado o Plano Real, ainda dentro do seu governo. Então, primeira assertiva, aí é verdadeira. Vamos para a segunda. Durante o governo de Michel Temer, foi aprovada uma emenda constitucional que estabeleceu o teto de gastos públicos, com o objetivo de controlar o crescimento das despesas primárias do governo federal. Verdadeiro. Se não me engano, foi 15 de dezembro de 2016. A Dilma já tinha sido impeachmentada. Primeira e segunda são verdadeiras. Se a primeira e a segunda são verdadeiras, eu já descarto o item A. De cara, está fora do páreo. Vou para a terceira. O impeachment do presidente Fernando Collor de Mello, em 92, teve como ponto central as denúncias de corrupção envolvendo um membro de sua família, em um esquema que foi conhecido como esquema PC. Gente, até aqui a questão é verdadeira. No entanto, olha o final. Com referência ao seu irmão, Pedro Collor, não foi referente ao seu irmão, foi a PC Farias, Paulo César Farias, que era o tesoureiro do Fernando Collor de Mello. Consequentemente, eu tenho o item 3 como item falso. Se o item 3 é falso, eu já descarto o item D. O item D está fora do páreo. Tá? Vou ler a terceira. A quarta, aliás. Durante a presidência de Sarney, refletindo os ideais neoliberais e a nova dinâmica da globalização, a China foi reconhecida como economia de mercado. Nunca, nunca, porque só depois de 89 e depois de 91, com o esfacelamento da União Soviética, é que a China vai começar, de fato, a migrar para a economia de mercado. Consequentemente, eu tenho aqui o item 3 e o item 4 como falso, 1 e 2 são itens verdadeiros, questão número 18, nós temos aí B de bola, ok? Aqui na sequência, ó, 18, B de bola.
Eu discordo do dono da banca. Não é um conhecimento de mundo, é porque as questões têm que estar pautadas dentro de uma realidade plausível, né? O cara enterrou coisas, por exemplo, se você não é da história, a questão dos tratados de Nicéia, você não ia acertar, tá? E nem todo mundo está na área de formação de humanos, história, geografia, filosofia, sociologia, tá? Tem que ser uma coisa mais orientada, né? Mais orientada. Então, eu acho que depende muito de quem vai elaborar a questão, né? O cara perde um pouquinho na mão. Beleza? Meninos, podemos ir para 19. Até aqui tranquilo. Nós resolvemos 8 de 10. Como é que vocês estão aí até agora? 8 de 10. Tá? 8 de 10. Mas vejam, isso é gabarito preliminar. Vamos esperar, né? Aliás, extraoficial. Vamos esperar a banca se posicionar e aí nós mexemos ou não com a história. Ainda é cedo para ficar triste, ele é. Vamos esperar aí o resultado da banca, né? E aí a gente, 4 de 8, 50%. 50%. Bem, ainda faltam duas, Cícera. Vamos ver se a gente melhora isso e vamos ver se tem questão para recurso também, né? Tem que esperar o resultado aí preliminar da banca. Então vamos aí para a nona questão. Nona questão. Prontinho. Aqui na vez. Nona questão. Ó, a nona questão, gente, estava na aula de véspera. Estava na aula de véspera. Questão do COP 30. Estava lá como uma assertiva. Eu havia comentado na aula anterior, na questão de véspera estava. A 30ª edição da COP 30, marcada para 2025, será sediada em Belém, no estado do Pará, consolidando o Brasil como protagonista nas discussões ambientais internacionais. Esta será a primeira vez que a Amazônia, uma das regiões mais estratégicas para a regulação do clima, receberá o evento, ampliando as expectativas em torno do papel do país na agenda climática. Com base nos objetivos de Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a UNFCCC, e no papel do Brasil como país anfitrião, país que vai receber o COP, né, analise atentamente as assertivas a seguir, elencadas e assinale, eu deixei em caixa alta, incorreta. Eu quero a questão errada. Então vamos lá. A realização da COP em território amazônico reforça o protagonismo, o destaque do Brasil nas negociações climáticas internacionais e contribui para dar visibilidade global à importância dos biomas tropicais na regulação do clima verdadeiro. Os climas tropicais é onde mais chove no mundo, e o Brasil é um país tropical, abençoado por Deus, bonito por natureza. Então, o item A é verdadeiro, não nos interessa. Eu estou buscando na questão o item incorreto. Vou para B. A escolha de Belém como sede da COP 30 implica o reconhecimento internacional da necessidade de inclusão dos povos indígenas, comunidades tradicionais, entre os ribeirinhos, povos da floresta, e atores subnacionais na formulação de políticas climáticas. Verdadeiríssimo. Grupos que vivem os impactos das mudanças climáticas, especialmente na região amazônica. Há 2 anos, nós tivemos uma seca tão grande na região amazônica que o Rio Negro secou, literalmente. 150 botos apareceram mortos por conta do baixíssimo nível da água do rio. Ano passado, nós tivemos queimadas enormes na região de Manaus, e Manaus ficou tomada de fumaça por conta das queimadas na região. O item A e o item B são verdadeiros, não nos interessam. Então, nós temos aqui duas assertivas, a C e a D. Vamos para D. A COP30 será um espaço de discussão sobre temas como financiamento climático, claro, tudo envolve dinheiro, mecanismos de compensação por desmatamento evitado, ou seja, quem não desmata, quem evita, vai receber dinheiro ou diminuição de impostos. Transição energética justa, o que é isso? Sair da energia à base de carbono, à base de hidrocarboneto, petróleo, gás natural, e para energias limpas, solar, eólica, cana-de-açúcar e assim por diante. E a justiça climática, uma decisão que foi tomada lá no COP28.
todo item D é verdadeiro. Então, o item falso, incorreto, C. O fato do Brasil sediar o evento não significa que ele vai presidir a convenção. Essa convenção é presidida pelo IPCC, Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. Então, a nossa questão número 19, assinalem aí, C de casa. 19, C de casa, beleza? E agora, gente, 9 questões. Acertaram quantas de 9? 5 de 9. Tá bem. 5, tá bem. Tá bem. 4, tá bem. 6, tá muito bem. Considerem que essa prova foi uma prova atípica. Quem estava no curso, quem estava assistindo às aulas, sentiu dificuldade, imagina quem não estava. A prova veio num nível muito alto, gente. Muito elevado, muito elevado. Veio puxado. Tá? 4, 5, 6. Nesse nível de prova, tá bem. Não se desesperem, não. Calma, ainda tem específica, tem língua portuguesa. 7 de 9 está excelente, Fátima. Vamos lá, para a saideira da prova da manhã. Ó, tá vendo? Ó, o Eberson foi bem na específica. Né? Vamos resolver a última questão da turma da manhã, e aí nós já entramos com as questões da turma da tarde. Olha só a questão número 20, abordando história do Ceará, certinho? Nessa prova, deram uma folga, não colocaram o Padre Cícero, né? Nessa prova também não falaram do Lula diretamente, só indiretamente, mas vamos lá. Reconhecido como um dos episódios mais relevantes da história cearense, a sedição de Pinto Madeira. A sedição de Pinto Madeira foi em 1831, 1832. Tá? Primeiro, final do primeiro reinado, né? Já o primeiro reinado começa aí a partir da abolição da independência do Brasil em 1822 e vai terminar em 1831, com a renúncia de Dom Pedro I. Então, descontentamento dos grandes senhores de engenho da Vila do Crato, faça os prejuízos. Abolição? Não. A abolição só vai acontecer no final do século XIX, 1884. Então, a sedição de Pinto Madeira foi em 1831. Então, você descarta o item A, que não está relacionado. Vamos para o item B. Enorme instabilidade durante o período regencial, porque assim que Dom Pedro renuncia, assumem os regentes. Primeiramente, originalmente, os regentes não permanentes, trina permanente, né, provisório, regente provisório, e depois os regentes permanentes. A enorme instabilidade durante o período regencial, quando o Brasil enfrenta várias revoltas e disputas sobre os rumos do regime monárquico, após a abdicação de Dom Pedro I, é um item bom. C. As tendências liberais definidas pela elite da Vila do Crato durante o primeiro reinado, que inspiraram os ideais anti-absolutistas inscritos pela elite comercial pernambucana, defendeu a descentralização política. Isso aqui é tudo verdade, mas se refere à Confederação do Equador e se refere também à Revolução Pernambucana de 1817 e não à sedição de Pinto Madeira. Então você elimina aí o item C, até agora o item B é o item bom, e vamos para D. Os esforços do sertanejo contrário ao alistamento da Guerra do Paraguai. Guerra do Paraguai vai acontecer ali por volta de 1865 e a sedição de Pinto Madeira em 1831. Então, a última questãozinha da prova da manhã, B de bola. Tá? 20ª questão, B de bola. Então, quem chegou aí depois na sequência, tá? Eu vou colocar aqui o gabarito na íntegra, beleza? Ó, nosso gabarito da prova da manhã, gabarito preliminar, né? Extraoficial é esse. Mandei agora aí para vocês, ó. Beleza? E aí vamos esperar
a banca se manifestar. Tranquilo? Deixa eu tirar aqui a minha prova da manhã e já colocar aqui a minha prova da tarde, né? Prontinho. A prova da tarde aqui já na agulha, para nós começarmos, né, a resolução das nossas questões da tarde. Tranquilo? Gente, vejam o gabarito preliminar, o que a banca vai apresentar como gabarito, e aí depois da divulgação desse gabarito, nós temos aí 48 horas para interposição de recurso. Tranquilo? Então, quem fez aí a prova, sucesso, sorte para quem precisa, a gente está preparado. Bom descanso, amanhã é outro dia, e vamos começar agora a resolução da prova da tarde. Tranquilo? Eu vou fazer o mais rápido possível por conta do horário também, para não ficar cansativo para a galera. Podemos começar aí a resolução da tarde? A da tarde foi mais pesada do que a prova da manhã. Foi muito puxada. A prova da tarde foi pesada de verdade, gente. Tá? Foi difícil até para quem é da área. Israel, vou mandar aqui de novo, Israel. Ó, mandei aí, Israel. Ó. Beleza? Vamos lá. A toque de caixa, vamos resolver. Eu vou diminuir o máximo possível o nível dos comentários, tá? Mas desde que a gente não perca também informação. Beleza? Ó, começando aqui com a nossa primeira questãozinha. Quando eu falo que o nível da tarde estava alto, não havia, de jeito nenhum, necessidade de textos tão longos. Ó. Um texto grande, mais 4 assertivas, mais 4 alternativas. Tá? O objetivo era um só: cansar o candidato, levar o candidato à exaustão. Então vamos embora. As tensões entre Rússia e Ucrânia não são fruto de um conflito recente, tampouco podem ser reduzidas a interesses territoriais ou geopolíticos imediatos. Trata-se de um embate histórico complexo, marcado por disputas identitárias, políticas de dominação e tal, e tal, e tal. Então, eu nem vou ler todo, vou direto para cá, atento às questões históricas e políticas que marcam as rivalidades entre Rússia e Ucrânia desde tempos remotos até os dias atuais, analisa as proposições. Vamos embora. Item 1, Revolução Laranja, ok? 2004. E o movimento Euromaidan, 2014. Todos esses dois movimentos, tá, intensificaram. A Revolução Laranja, a ideia começa em 2004, repercute em 2014, que é a retomada do movimento laranja, a Revolução Laranja, e esse movimento aqui, tá, por causa desse governante que era apoiado por Moscou. Foi deposto, foi impeachmentado por casos de corrupção. Então, o item 1, ele é verdadeiro. Se o item 1 é verdadeiro, elimino nada. Vou seguindo. 2. Memorando ou Tratado de Budapeste. Nesse tratado, né, a Ucrânia se compromete a devolver as armas nucleares que ela tinha na Rússia. Esse tratado é assinado pela Ucrânia, pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido ou Inglaterra, né, e pela própria Rússia. Para a ideia, a Rússia recebia esses armamentos de volta, né, mísseis nucleares, submarinos nucleares, com a promessa de jamais invadir a Ucrânia. A única pessoa, o único país que respeitou esse tratado foi a Ucrânia. Logo, o item 2, verdadeiro, garantias de segurança. O memorando ou Tratado de Budapeste garantia de que a Rússia jamais feriria a integridade física e a soberania da Ucrânia. 1 e 2 são verdadeiros. Logo, eu descarto o item 1. Vou para a terceira. A independência formal da Ucrânia em 91, após o fim da União Soviética. Alguém mandou mensagem aí, deixa eu ver qual é. Francisco, ainda é cedo.
Vamos esperar para ver. Ainda é cedo, porque o nível da prova, você fez 4, você pode ter atropelado ainda muita gente. Não sei quantas vagas são, né? Mas ainda não é motivo para esperar, não. Vamos esperar para ver. Daqui a pouco seu nome está no Diário Oficial. Vamos lá, vamos embora. Primeira e segunda são verdadeiras. Cadê? Prontinho, né? Vamos para a terceira. A independência formal da Ucrânia em 91, embora tenha ocorrido por meio pacífico e referendado pela população, manteve o país em situação de vulnerabilidade estratégica, especialmente devido à frota russa no Mar Negro, né? Na base naval de Sebastopol. Verdadeiro. A1, A2 e A3 são verdadeiras. Se a 1, a 2 e a 3 são verdadeiras, eu descarto a A e a B. 4. A Ucrânia, embora na época formalmente constituída como República Socialista da União Soviética, sofreu sucessivas políticas de russificação e repressão nacional. O episódio Holodomor, né, que significa deixado para morrer ou para morrer de fome, né, aconteceu na década de 30, ainda sob o poder do Stalin, né, vitimou milhões de ucranianos. Sim, e é conhecido como genocídio. Também é verdadeiro. Logo, todos os 4 itens são itens verdadeiros. Se assinala aí. Tá? Se assinala aí na nossa primeira questão da tarde, o item D de dado. Beleza? Primeira questão da tarde, D de dado. Vamos aí para a segunda. Segunda questãozinha da tarde. Segunda questão vai tratar de aspectos geográficos do Ceará. Cearazinho de açúcar, né? 12ª questão, atenta aos aspectos geográficos relacionados ao estado do Ceará, analisa as proposições a seguir, assinalando V se for verdadeiro e F se for falso. Em seguida, marque a alternativa que apresenta a sequência correta. A zona de convergência intertropical constitui o principal sistema atmosférico responsável pela variabilidade pluviométrica no estado do Ceará. Tradução, a CZIT que vai regulamentar, vai regular, vai determinar o ritmo de chuvas no Ceará. Verdadeiro. Por isso, no Ceará chove no primeiro semestre e no segundo semestre é seca, é estiagem. Tá? Por isso, nós temos a tal da quadra chuvosa, nunca quadra invernosa. Primeira é verdadeira. Se a minha primeira é verdadeira, eu elimino, sem medo de ser feliz, a B e a C. Vou para a segunda. Chapada do Araripe, aí na região sul do estado do Ceará, nos limites com o estado de Pernambuco, né? Por isso que é Araripe, entre o Ceará e Pernambuco. Situado na divisa sul do Ceará, apresenta não apenas uma área de transição ecológica entre semiárido e a floresta tropical, verdade, Floresta Nacional do Araripe, criada por decreto por Getúlio Dornelles Vargas, semiárido Caatinga, floresta tropical. Mas também importante reserva de fósseis, geoparque, tá aí na região, tá? Então, segunda é verdadeira. Se a primeira e a segunda são verdadeiras, ó, eu fico entre o item A e o item D. Vou para a terceira. O Ceará está integralmente, totalmente no polígono das secas. Falso. Parte do litoral cearense está fora do polígono das secas. Maior parte do Ceará dentro do polígono. Integralmente, não. Consequentemente, questão número 12, D de dado. Tranquilo? Voltando aí para vocês. Questão número 12. D de dado. Ok? Vamos aí para a questão número 13. Questão número 13. Olha o tamanho do texto. O texto é para desmantelar os caras. E o pior, é um texto que vai abordar a questão do Papa. Né? Novamente, a questão do Papa, dando ênfase ao Leão XIII. Né? Leão XIII,
e a sua encíclica Rerum Novarum, né? Aí ele fala aqui, o texto fala em linhas gerais sobre o que é isso, e aí ele vai perguntar: assinale a assertiva que corretamente descreve a essência desse documento. Primeiro, esse documento ele foi criado dentro do período do Papa Leão XIII. O Leão XIII ele é muito anterior à Guerra Fria. A Guerra Fria vai se dar entre 1945 e 91. Então, o Leão XIII já tinha morrido aqui. Ele descarta de cara o item A, sem pé nem cabeça. Vamos para a segunda. Essa encíclica é considerada um marco da doutrina social da Igreja, apesar de sua crítica ao socialismo, principalmente socialismo materialista e ateu, defendeu a concessão de direitos aos trabalhadores e a dignidade do trabalho. Item bom, segura. C. Esta encíclica se destaca por ser a primeira em toda a trajetória da cristandade a ter condenado de forma expressiva os governos ditatoriais. Nunca, não foi a primeira, não. Várias encíclicas anteriores a essa condenaram os governos ditatoriais. Então, você descartou a A e descartou a C. Dois itens possíveis. O item B de bola e o item D de dado. Representando um marco importante na modernização da Igreja, adaptando-se às necessidades do mundo moderno, essa encíclica foi responsável por realizar uma das mais importantes reformas litúrgicas em toda a história da cristandade. Entre outros pedidos, foi responsável pela simplificação dos ritos e a utilização das línguas nacionais nas homilias, em substituição ao latim. Isso vai acontecer ao longo da década de 50, fora do papado do Leão XIII. Então, a nossa questão número 13 é a alternativa B de bola. Ele propõe reformas sociais trabalhistas e propõe também uma maior garantia de direitos aos trabalhadores. Então, a questão número 13, assinalem aí, B de bola. Certinho? Já vou colocar aqui na lista o gabarito de vocês também, que aí no finalzinho da aula eu já publico o gabarito na íntegra, né, de todas as questões que nós estamos resolvendo aqui agora, beleza? E posteriormente vocês vão receber esse gabarito impresso, né? Vou colocar o nosso material no final, para você já receber esse material aí, que vai servir como base de estudo para quem ainda vai fazer a prova semana que vem. Tranquilo? Podemos ir para a 14ª. Tranquilo? Dúvidas até aqui? Nós agora somos um número um pouquinho menor. A gente consegue ir um pouquinho mais rápido, mas nada que inviabilize a tirar a dúvida de vocês. Então, vamos aí para a 4ª questão. Tá? Você já viu, inclusive, quem acompanhou desde a resolução da questão da prova da manhã, já percebeu que a prova da tarde ela está um pouquinho mais puxada. Por exemplo, a 14ª questão. Olha aqui. A 14ª questão ela é uma questão basicamente específica. Tá? Ela é uma questão que só quem está formado em história, quem está na área, acertaria isso aqui. Caso contrário, nós vamos aplicar aqui o tratado, o teorema de Chutágoras, né? Demonstra ter conhecimento acerca da evolução histórica do cristianismo nos primeiros tempos e a sua institucionalização no Império Romano, marcando a alternativa correta dentre as assertivas abaixo listadas. Olha só, o Edito de Milão, né, promulgado por Teodósio, em 380 DC, estabeleceu o cristianismo. Gente, 380 DC, tá? Realmente houve um edito, mas não foi o edito de Milão. Tá? 380 DC foi o edito de Tessalônica. Então, se não foi o de Milão, você elimina a A e elimina a C. Perdão, a D.
Por que você elimina D? Será que lá nos primeiros anos, nos primeiros séculos da era cristã, existia diálogo interreligioso? Não, tá? Muçulmano matava cristão, cristão matava muçulmano, muçulmano perseguia judeu, judeu era morto por cristão. Então, eu não posso falar de jeito nenhum de diálogo interreligioso dentro desse contexto. Opa, alguém mandou uma mensagem aí, não sei qual foi, deixa eu ver qual é. Pronto. Ficou na dúvida entre a B e a C, Antônio? Essa tá. Ó, o Wesley foi melhor chutando. Essa tava ruim. Tava ruim de verdade, tá? Você tinha obrigatoriedade de lembrar qual era o tratado. Ou seja, ninguém lembrava, a não ser que você estivesse atuando na área, e mesmo são muito tratados, tratado de Nicéia, tratado de Latrão, tratado não sei do que. Então, você elimina a D, por eliminação, por tabela. Você elimina também o item A, Tratado de Milão, o Edito de Milão, porque o Edito foi de Tessalônica. Só que o Edito de Tessalônica foi de Teodósio I. E aqui no item B está falando de Constantino. Tá? Constantino, que vai dar origem à cidade de Constantinopla, é ele que vai gerar o chamado quebra, né? O cisma do Oriente. É ele que vai mesclar os ritos pagãos com os ritos cristãos. E é a partir dele, por exemplo, que se adota o domingo como um dia de guarda. Consequentemente, a nossa alternativa, muito ruim essa questão, é a famosa questão PL, aquela questão para lascar. Aí nós temos aí o item C de casa. 0,800, né? Só que não, nível altíssimo. Então, nossa questãozinha aqui, questão número... Nós estamos na questão número 14, né? Questão número 14, C de casa. Certinho? C de casa. Vamos aí para a questão número 15. Ó, você vê de cara que o nível da tarde foi muito superior ao da manhã. Manhã estava truncada, estava pesada, mas a tarde conseguiu ser um pouquinho pior. Deixa eu acelerar aqui. Tá? Vamos lá. Segunda, questão número 15. Olha essa questão aqui, gente. Questão número 15. Vamos lá. É a questão falando sobre o município, as características, né, do município de Farias Brito. Certinho? Muita calma nesta hora. Muita calma nesta hora. Cuidado com essa questão. Cuidado, tá? Por quê? Vamos lá. Atento aos aspectos geográficos relacionados ao município cearense de Farias Brito, analise as proposições a seguir. O município está totalmente inserido dentro da bacia hidrográfica do Alto Jaguaribe. 2. A taxa de urbanização de Farias Brito é inferior à média estadual do Ceará. 3. Farias Brito é marcado por uma grande amplitude pluvial interanual, de um ano para outro. E 4. Farias Brito é a menos populosa entre os municípios que integram a região metropolitana do Cariri. Tá? Beleza? Como é que vocês encararam essa questão número 5 ou número 15? Então, vamos desmantelar essa questão agora. Primeira coisa que você vai lembrar, tá? Nós temos ali a bacia do rio Cariús, mas o Cariús está dentro da bacia do Alto Jaguaribe. Então, a primeira é verdadeira. Se a primeira é verdadeira, nada mudou. A taxa de urbanização de Farias Brito é inferior à taxa média do Ceará, sim. Então, a primeira e a segunda são verdadeiras. Acabou. Já me permite eliminar o item 1. Vou para a terceira. Farias Brito é marcado por uma grande amplitude pluvial interanual, ou seja,
nós vamos ter a variação de temperatura, ao longo do ano inteiro, tá? Temperatura e chuva. Nós temos ali, apesar da relativa altitude, de que nós não teremos uma média exata. Tem mês que chove mais, tem mês que chove mais no primeiro semestre, menos no segundo semestre. Então, a primeira, a segunda e a terceira são verdadeiras. No entanto, olha aqui, Farias Brito é a menos populosa entre os municípios de sua região metropolitana. Não, nós vamos ter Nova Olinda. Tem menos pessoas do que Farias Brito. Então, eu tenho 3 assertivas verdadeiras na questão número 5. Logo, a minha quinta questão, C de casa. Vão tomando nota aí. Gabarito no final. Questão número 5, C de casa. Questão número 6, gente. Tranquilo até aqui? Podemos seguir nesse ritmo? Dúvida? Então, pronto. Vamos lá. Vão me dizendo aí, de 5 já acertaram quantas? 5 questões. Acertaram 5 de 5? Então, vamos lá. Deixa eu correr aqui. Meu horário está ficando apertado. Vamos para a questão número 6, ou a 16. Questão número 16, sobre os BRICS. Comentamos também na aula de véspera. Certinho? Falando sobre os BRICS. Aqui, BRICS. Primeiro, BRICS não é bloco econômico. BRICS é grupo econômico. Se não é bloco econômico e é grupo econômico, eu vou para a minha questão. E onde tiver a palavra bloco econômico, eu elimino. Aqui, a 2. Apresenta atualmente o segundo bloco econômico, não é bloco econômico. Então, se a 2 é falsa, 2 é falsa. Tá? Eu já elimino de cara isso aqui, Já não pode ter 4 proposições corretas. Certinho? Vamos para o item 4. Com a entrada de países estratégicos como a Arábia Saudita, ok, a Arábia Saudita entrou no BRICS. Irã, ok. Turquia e Argélia, não. Então, eu tenho o item 2, que é falso, e tenho o item 4, que é falso. Nem a Turquia, nem a Argélia fazem parte do BRICS. Se 2 itens são falsos, eu já não posso ter 3 assertivas. 1 ou 2. Volta aqui para a primeira. Dilma Rousseff foi reeleita neste ano para continuar exercendo a presidência do novo Banco do BRICS, conhecido como o Banco do NDB, né? O Banco do BRICS. A sua continuidade envolveu o aval, a confirmação da China, já que o país era responsável pela indicação. Item muito, muito bom. E 3, a Índia tem apresentado uma postura mais cautelosa em relação à expansão do BRICS, demonstrando reservas quanto à inclusão de países que não compartilham dos seus mesmos valores democráticos e de respeito aos direitos humanos. Verdadeiríssimo. Quem entrou? Emirados Árabes, entrou Irã, entrou quem mais? Mais recentemente entrou também Indonésia, e nem todos os países podem ser considerados países democráticos. Então, a 1 é verdadeira, a 3 também é verdadeira. Eu tenho como alternativa, na questão número 6, o item B de bola. Questão número 6 ou 16, coloquem aí B de bola, tá? Embora pode ser que alguém questione, entre com recurso, sobre essa postura da Índia com respeito aos direitos humanos. Mas a Índia é a maior democracia do mundo, tá? Maior democracia do mundo. Isso é inegável. Vamos embora. Tranquilo aqui? Podemos seguir para a 17ª? Então, pronto.
Não tem dúvida, vamos embora. 17ª, aqui na tela, ó, sobre o Ceará, sobre o período da escravidão no Ceará. Conhecido como a Terra da Luz, o Ceará ocupa um papel relevante na luta contra a escravidão. Opa, alguém mandou aí uma mensagem, deixa eu ver qual é. Gabarito da tarde. Beleza. Esse é o gabarito das questões que nós resolvemos até aqui. Ó, mandar aqui no chat. Pronto. 11, 12, 13, 14, 15. Certinho? Vamos embora. Vamos lá. Questão número 7. Falando sobre o Ceará, Terra da Luz. Tá? Então vamos lá. Como a primeira província do Brasil a abolir oficialmente o regime trabalhativo. Aqui, cadê? Fala, Thaís. Thaís? Thaís levantou a mão, foi por engano? Não sei. Vou voltar lá para a questão. Qualquer coisa, manda aí no chat. Vamos lá. Questão número 17. Vamos lá. A abolição da escravatura no Ceará em 1884 foi resultado da forte mobilização abolicionista, com destaque para a atuação de movimentos como a Sociedade Cearense Libertadora e a figura de Francisco José do Nascimento, mais conhecido como Dragão do Mar. Primeira questão. E a segunda, a Grande Seca de 1877, chamada de Seca Grande, foi de 1877 a 1879, dificultando a manutenção de grandes plantéis de cativos e o incremento do tráfico interprovincial, em boa parte consequência da Lei Eusébio de Queiroz. Costumam ser destacados como fatores determinantes para as autoridades viessem a decretar o fim do trabalho escravo na província. Muita calma nesta hora. A 2 é verdadeira. A seca contribuiu à Lei Eusébio de Queiroz de 1850. E a primeira, cuidado, olha só aqui, ó. Forte mobilização abolicionista. Certinho? É muito provável que alguém entre com recurso aqui contra essa questão, se tá, marcarem o item 1 como verdadeiro. Houve mobilização abolicionista? Houve. Era forte? Não, não era. Consequentemente, nós só vamos ter uma alternativa aqui correta. Certinho? Pode ser que a banca discorde desse gabarito. Ela pode considerar que a atuação da Sociedade Cearense Libertadora, que inclusive era a favor da compra e comprava alforria de mulheres e crianças, tá? Dificilmente alforriavam um homem. É importante a participação do Dragão do Mar? É. Mas quando ele fala de forte mobilização, isso torna o item incorreto. Tá? Mas vamos aguardar aí o gabarito da banca. Beleza? Vou para aí colocar aqui para vocês a questão número 16. Assinala aí, ó. P de bola. 16 ou 17, gente? É 17, né? É 17. A 16 foi B de bola, também, duas alternativas corretas, e a 17, B de bola. Então, deixa eu só corrigir aqui. 16 e 17, B de bola. Beleza? Pronto. Vamos para a 18ª. 18ª questão. Opa. Professor, boa noite. Boa noite. Sobre a questão anterior, eu queria saber se quem deu a aval da Dilma não foi o Putin. Não, não, porque assim, quem cedia essa situação era quem detém o banco. E o banco era de administração da China. Tá? Mas lhe mando a referência agora.
Mas é porque eu também eu li no G1, acho. E aí, quem ia escolher esse ano era o Putin, né? Aí ele falou que a Rússia estava em guerra e não era um momento para escolher. Aí falou que deu aval para Dilma ficar. Isso eu li no G1. E também outra dúvida que eu queria tirar com o senhor é sobre a primeira questão. A Ucrânia, ela foi o único país a entregar as armas? Não tem também no Tratado de Budapeste também não tinha o Cazaquistão e outro país, não? Não, Bielorrússia, uma coisa assim. não, Bielorrússia. mas o Tratado de Budapeste falava das ex-repúblicas socialistas soviéticas. E quem era a herdeira militar da Rússia, da União Soviética, era a Ucrânia. Era quem mais tinha as armas de potencial bélico atômico. Então, foi ela que entregou, o tratado falava exclusivamente sobre isso, Tratado de Budapeste, da devolução das armas. Tanto é que não só a Ucrânia assina esse tratado. A Ucrânia assina, os Estados Unidos assina, o Reino Unido assina e a Rússia assina. Tá? Sim. Por quê? Ela era a maior província, a maior república, e era que tinha o maior número de armas. Estou olhando aqui a tua confirmação, a tua questão, e eu estou vendo aqui a confirmação da Dilma como nova presidente do BRICS, né? Tem a informação lá de 2023, e aí tem a renovação. Essa questão pode dar problema. O que é que pode dar problema? Porque ele não determinou a data. Em 2023, quem confirmou a presença foi o Brasil, que indicou a dona Dilma Vana Rousseff. Mas já em 2025, não foi. Não poderia ser a Rússia, e cabe recurso se colocar a Rússia, porque a Rússia está em estado de guerra, né? E ela está banida de algumas situações. E, além de tudo isso, nós temos um outro problema, que a sede do NDB é justamente em Xangai, fica justamente na China. Por conta disso, mas veja, é a minha análise, eu não sei se a banca vai ter esse mesmo entendimento. A banca pode ter, inclusive, um entendimento diferente. Por isso que é o extraoficial. Qualquer coisa pode caber um recurso, né? Sim. E a da primeira, o senhor acha que não tem a possibilidade do recurso? Quando diz que a Ucrânia passou a ser o único caso documentado de um país que abriu mão integralmente de um arsenal nuclear. Mesmo tendo, tem na BBC que o Cazaquistão entregou também as armas. O senhor acha que não cabe recurso, não? Mas o problema é o seguinte, no item 2, ele assim, com tal decisão, a Ucrânia passou a ser o único caso documentado de um país que abriu mão integralmente de um arsenal nuclear, entregando a outro país em troca de garantias de segurança. Ou seja, o Cazaquistão devolveu armas? Devolveu. O Uzbequistão devolveu? Devolveu. Mas foi em troca de segurança? Não. Mas tem eu li no tratado, numa coisa lá do tratado, que tem a fala lá do presidente dos Estados Unidos, da época, que daria segurança para esses países, que iria honrar com esse compromisso. É justamente por isso. Ó. Esse aí foi a fala do presidente americano. Tá? Mas o tratado, quando fala de transferência de segurança, o Tratado de Budapeste, ou o Mandato de Budapeste, assinalava de que a Rússia se comprometia a não invadir a Ucrânia. Ou seja, garantir a segurança da Ucrânia. E essa garantia era a garantia estabelecida pela Rússia e não pelos americanos. A prova é que a Rússia invadiu a Ucrânia e os americanos ficaram só assistindo. Tá certo. Obrigada, tá, professor? Nada, disponha. Tranquilo. Boa Mas noite. aí pode ser que a banca entenda dentro da sua linha também. A gente vai esperar o gabarito preliminar. Mas mas acho difícil, mas vamos esperar, eu também né? acho difícil. Né? Acho muito difícil. A UPA tem uma Essa história... prova foi horrível, meu Deus.
Se Foi você muito estava estudando ruim. e achou difícil, você imagina quem não estava estudando. Pois Quem é. não estava estudando está com a mão na cabeça. É. Deixa eu, deixa eu Boa correr. noite. Bora lá. Tchau, tchau. Boa noite. Vamos resolver aqui mais três questõezinhas, meninos, aí libero vocês para irem dormir, né? Eu ainda vou aqui até umas horas. Vamos lá. Questão número 18, é? 18, né? Nós já passamos pela 17. Pronto. Questão número 17, né? Nós colocamos como alternativa aí B de bola, por conta da forte mobilização. Vamos aí para 18, tá? Sobre o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. O maior IDH, tá? Não é o da Finlândia. O maior IDH ainda segue sendo da Suíça. Então, a Finlândia não superou a Suíça. Logo, a primeira assertiva, ela será falsa. Se a primeira é falsa, elimino a D e elimino a B. E e B devidamente eliminada, tá? Vamos lá. Segunda, apesar do Brasil ter ascendido neste último relatório, o Brasil não ascendeu. O Brasil caiu posições e continua caindo posições. O Brasil continua perdendo posições. Então, a segunda é falsa. Se a primeira é falsa e a segunda é falsa, eu tenho aqui já a minha assertiva. Ó, dentre os aspectos, substancial avanço educacional brasileiro, né, destacando somente nessa questão aqui, meninas, nós vamos ter um recurso, porque todas as três questões são falsas. Tanto a primeira é falsa, ainda é a Suíça, a segunda é falsa, né? O Brasil não cresceu, não ganhou posições, perdeu. Inclusive, o Chile e o México têm posições maiores do que a nossa, né? Não é uma posição incômoda. Nós temos situação melhor do que a do Equador, por exemplo, melhor do que o Uruguai. E esse aqui, nós não podemos falar de avanço da posição brasileira. Então, todas as três alternativas aqui são falsas. E nós não temos as três alternativas falsas. Então, a questão número 18 é uma questão para recurso. Vou até colocar aqui no gabarito. Professor, Oi. mas segundo o Oi, não. último ranking, o Brasil estava em 89º, se eu não me engano. Então, a questão fala que ele está em 84º. Então, ele Então, mulher, ascendeu, não? Ele não. ascendeu a posição. Ó, apesar do Brasil ter ascendido neste último relatório, passando a ocupar a 84ª no Não, eu estou falando em ranking relação à mundial. terceira, o terceiro item. Cadê? Ó, dentro dos aspectos avaliados, esse aqui, beleza, mas olha o motivo. Destacando o aumento do período que o brasileiro passa na escola, como se o Brasil tivesse educação integral em todo o circuito nacional. Não acontece. O sistema integral está acontecendo, a mudança na BNCC, que é para ampliar a carga horária, ainda não foi suficiente. A prova diz que o Brasil é o segundo país no número chamado nem estuda nem trabalha. No Nordeste, a geração nem é 46%. Depois da gente, só tem a África do Sul numa situação tão precária. Então, o item 3 também é falso. Certo, tá bem, obrigada. Não, 5 não entendi não, Roberto. O que é isso aqui? Roberto, não 5 foram 4. O quê? 4 posições. Não foram 5, foram 4 posições. Também cabe recurso, mas é porque não tem alternativa. As três são falsas. Pronto. Vamos lá. Questão número
Cadê a questão número 19, né? A número 19, ela exige que você soubesse especificamente quem são os países que fazem parte desse esquema de segurança envolvendo o Índico e o Pacífico. Então, para a gente ganhar tempo, esses 3 países aqui, ó, Austrália, Japão e Índia. Reino Unido nem é banhado pelo Oceano Índico nem pelo Pacífico, né? Esses 2 países aqui são banhados pelo Índico, mas não são banhados pelo Pacífico e não estão no esquema de segurança, né? E aí nós ficamos com a questão número 19, o item C de casa. Questão 19, fazem parte do Quad, tá? Que é um esquema novo de segurança envolvendo os países. Esses 3 aí, Austrália, Japão e Índia. 19, C de casa. E a 20ª questãozinha, para deixar vocês em dormir, né? Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês. A 20ª questão. Tela cheia, compartilhar, pronto. Prontinho. E a 20ª questão, falando sobre a República Velha, né? República Velha aí, que começa de 1889 e vai até a época de Vargas. Ele está falando sobre os movimentos que surgiram dentro da República Velha, né? Então, revolta da vacina, 1910, embora tendo como estopim a campanha sanitária impopular, onde inclui-se a vacina obrigatória, teve raízes mais profundas na insatisfação das camadas populares com a exclusão social imposta pela política de reforma urbana. O item 1 é verdadeiro. Se o item 1 é verdadeiro, tá? Isso já me permite eliminar o item D. Vou para o segundo. A atuação da coluna Prestes, que inclusive passou pelo Ceará, né, simbolizou a crítica de jovens militares ao sistema oligárquico e ao modelo eleitoral fraudulento, reforçando a ideia de que a modernização política no Brasil exigiria ruptura com os mecanismos clientelistas da Primeira República. Verdadeiro também. Então, nós vamos ter aqui como alternativa o item C de casa. E aqui o nosso gabarito extraoficial, beleza? Da prova da tarde. Vou mandar aí para vocês, prontinho, ó. Ok? E aí, a aula fica gravada. E aí nós temos aqui a questão número 18. Por quê? Porque a questão 18 não tem alternativa. A 18, todos os itens são falsos. Vamos esperar agora o gabarito preliminar da banca e ver aí a possibilidade da interposição de recursos. A todos vocês, boa noite, obrigado pela paciência. Já é quase meia-noite, mas estão aqui firme e forte. Desejo a todos vocês sucesso. Partiu. Fui. Abraço.